Olá, galera! Está começando mais um episódio do Deixa Falar, que é a casa do sambista, para que ele possa realmente falar tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele deseja expressar. Sempre ao lado do meu companheiro Fred Soares. Aquele aperto de mão da sorte, né? Da sorte, muita sorte. Pé direito e muita sorte, já diria Douglas Diniz. E hoje uma convidada super especial. É uma mulher comandando o carnaval de uma grande escola de samba, diretora de carnaval, e ela sabe muito de carnaval, já foi assessora, é compositora, é cantora, frequenta esse ambiente já há muitos anos, já foi até diretora aí de carnaval também. Ela vai falar sobre o início nessa função que ela vai com certeza desempenhar com todo sucesso. Estou falando de Elisa Fernandes, uma grande companheira, uma velha amiga, e olha que a mãe dela tem muito a ver com o fato de eu estar aqui hoje. Prazer tê-la aqui com a gente, Elisa. Prazer, Marquinhos, prazer, Fred, feliz de estar aqui nesse projeto novo, né? Feliz em participar desse início, Vida Longa o projeto. Essas iniciativas que valorizam a nossa cultura e, sobretudo, o carnaval são sempre válidas, e comandadas por vocês, com certeza vai ser sucesso, como tudo que vocês fazem, né? Muito obrigado. Beleza, deixa eu falar que é a primeira escola de samba, né, do Brasil. Arrasaram no nome, inclusive. E aqui o sambista vai ter esse espaço. Deixa o sambista falar, né, Fred? Pois é, a nossa ideia é essa. Sambistas das mais diversas vertentes, desde o artista até aquelas pessoas que a maioria não conhece, mas que tem lá função fundamental, e a gente vai trazer essas pessoas para cá, Elisa. E a gente sabe que muita coisa se constrói nesses papos, né? Carnaval muda e se fortalece nessas trocas, às vezes quando a gente fica mais à vontade para falar, né? E aí, às vezes, os dirigentes ouvem os papos que rolam em podcasts, em programas de rádio. Aliás, o seu dirigente, especificamente, ouve muito. Ouve bastante. Impressionante. Ele é muito antenado, né? E assim, estamos falando do Fernando Horta, que é o presidente da Unidos da Tijuca, que é nosso também ouvinte, no nosso botequim do Mister. Ele faz questão, quando a gente aciona, ele participa, né, falando realmente o que ele pensa, e recebe a imprensa lá no Unidos da Tijuca também com todo o carinho. Não há dificuldade com ele. Você vai no camarote da presidência. Ainda toma um uísquezinho, né? Não, toma um uísque. O uísque do Fernando Horta não é do Paraguai, não. O uísque dele é aquele uísque possante, né? É possante. Bicho, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre. Manda aí, eu deixo para você que você sabe falar muito bem sobre isso. Muito obrigado. Olha só, pessoal, você que está vendo a gente aqui, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e, por favor, siga aqui o canal Tupi Carnaval Total. A gente vai ter muito mais conteúdo pela frente, mas tem muito mais que ficou para trás. Se você quiser conferir as nossas transmissões antigas de carnaval, tá tudo lá. Você quer conferir as edições antigas, as transmissões do troféu Tupi Carnaval Total, esse troféu aqui, ó, que está aqui na frente? Pois é, você vai lá, vai poder curtir tudo. Muito conteúdo de agora em diante nesse canal que a gente vai valorizar cada vez mais, né, mister? É o Tupi Carnaval Total, nosso canal no YouTube, dá aquele sininho, né, para poder garantir a nossa. Você toca lá o dedo no sininho para você receber as notificações. Tinha esquecido, compartilha, né? Obrigado. Compartilha bastante aí para ajudar a gente. Pois é. Elisa Fernandes. Diga. Esse desafio, uma mulher na Unidos da Tijuca, na direção de carnaval. Conta pra gente o início, como começou esse projeto, como foi o convite, como é que você está se sentindo nessa função mais uma vez? Sim. No especial a primeira, né? Primeira mulher no especial, Tijuca, né? O Horta sempre pioneiro em lançar a gente, né? Porque embora eu tenha tido experiências no grupo de acesso, é a minha primeira vez no grupo especial, então acho que é importante dizer isso. Apesar de eu ser uma pessoa experiente no carnaval do grupo especial, em outras atuações, né? Na direção de carnaval é a primeira vez. E o convite surgiu porque a gente vem conversando já há uns 3 anos. Ah, é? A gente vinha conversando, sempre depois do carnaval eu ia ao barracão, trocava ideia com ele, falava sobre, né, as minhas opiniões sobre o desfile e tal. E aí esse ano ele achou que era a hora. E aí me ligou e falou: quer ser diretora de carnaval? Assim, bem papo reto, né? Depois de 3 anos, hein, presidente? Mas, cara, eu acho que foi bacana, assim, até para eu ir me preparando, porque você tem que ter um psicológico, né? Porque você comanda muita gente, né?
é uma responsabilidade muito grande e eu acho que isso é uma construção mesmo. Então a gente teve tempo de elaborar, de me preparar, né? É claro que no acesso a gente faz mais do que direção de carnaval, porque no acesso a gente é presidente de ala, ensaiadora de casal, a gente é compradora, né? No grupo de acesso a gente acaba às vezes fazendo muitas coisas, né? Porque a equipe é, claro, mais enxuta do que no grupo especial. Mas eu sabia que a responsabilidade seria muito maior, porque o desfile cresce muito, as proporções crescem muito, né? Os carros são muito maiores, a estrutura é muito maior, então demanda uma preparação mesmo. Então, assim, para mim foi bom que não viesse no primeiro ano e a gente foi construindo essa ideia, até que ele achou que era o momento, né? A Tijuca está num momento de renascimento, vamos dizer assim, né? Que começou esse ano com o projeto do Logon Edé, né, que é um enredo que os torcedores da escola já pediam há muito tempo. E aí parece que isso modificou a cabeça do Horta e das pessoas dentro da escola, que seria um momento de algumas mudanças, né? E aí eu chego nesse momento. Então, assim, para mim foi na hora certa. Eu acredito para a escola também. Sim. Agora você falou que vem 3 anos, né? Conversando com Horta. Conta pra gente, então, o sinal de que você tem um bom relacionamento com ele, para ficar 3 anos, tendo um total acesso. Como é que surgiu esse relacionamento, essa intimidade com o Horta, para você ter essa liberdade de durante 3 anos, ir conversando com ele sobre essa mudança? O que acontece? O Horta tem um jeito que parece fechadão, né? Mas como você estava falando, né? Um cara que recebe todo mundo, né? Vocês vão lá, vão no camarote, conversam com ele, vocês vão ao barracão e tal. E, assim, a minha família toda passou pela Tijuca, né? Minha mãe foi assessora de imprensa lá, depois a minha irmã foi assessora de imprensa e quando a minha irmã saiu, eu entrei. Então, assim, as 3 profissionais do carnaval que são oriundas da minha família passaram pela escola numa sequência, né, ininterrupta. E aí, em 2013 foi o ano da Alemanha, logo depois do carnaval, que foi um carnaval feito pelo Paulo Barros e tal, eu quis sair porque a carreira de cantora já estava ocupando um espaço muito grande, eu estava muito no início da minha carreira, então para mim foi importante sair para dar uma atenção, sabe? E aí, na época, eu saí, foi engraçado, porque no dia que eu fui pedir pro Horta para sair, avisar, né, que eu ia precisar me afastar e tal, ele falou assim, um dia você vai voltar. Mal sabia eu que ia voltar numa outra função, né, agora com uma responsabilidade ainda maior. Não desmerecendo a responsabilidade da assessoria de imprensa, que é uma coisa muito importante. E hoje a gente tem lá a Geissa, né, que é uma super parceira, que já está na escola há bastante tempo, né. Então é isso, mas é um desafio. Eu tenho uma experiência no carnaval de muitos anos, né? Comecei pequenininha, indo para Sapucaí. Minha mãe ia cobrir o carnaval para a Rádio Globo, na época, e para a Rádio Tupi, acredito que também. E eu pequenininha na cabine de rádio lá, eu e minha irmã, né? Porque ela às vezes não tinha com quem deixar a gente, minha avó viajava no carnaval e tal, e acabava que ela não tinha com quem deixar e a gente tinha que ir. Então assim começou a nossa paixão pelo carnaval, né? Com 6 anos de idade. Eu não esqueço, eu vendo aqueles carros enormes entrando na avenida, a mocidade, aqueles áureos anos de Renato Lage, eu ficava maluca com aqueles desfiles e fui me apaixonando pela festa de lá para cá e fui da ala das crianças da União de Jacarepaguá, que é a escola que eu... Você desempenhou essa função, né? Comecei, foi meu primeiro desfile como a ala das crianças foi na União de Jacarepaguá e também foi a escola que me abriu a oportunidade para ser diretora de carnaval. Não, ela até tá falando um pouquinho da União de Jacarepaguá, mas assim, ela é apaixonada pela União de Jacarepaguá. É a minha escola. Assim, eu me lembro nos tempos em que os desfiles, hoje série prata, na época, grupo 2, grupo B, eram na Marquês de Sapucaí, era o dia do relax, né? O pessoal que trabalha na imprensa, né? Porque a pegada mesmo era no segundo grupo e no grupo especial. A gente ia na terça-feira ali para rever os amigos e tal. Mas a Elisa estava sempre numa pilha, emocionadíssima.
com essa escola que é uma das escolas fundamentais da vida do Rio de Janeiro, né? Uma das mais tradicionais. A União de Jacarepaguá, que hoje está na prata, agora eu não lembro. Agora está na bronze. Está na bronze? Tá desfilando na... O Ney Júnior é o diretor de... Ele é o carnavalesco. A gente está até para trazer... Que bom, traga mesmo. O Ney é maravilhoso. No nosso programa aqui na Rádio Tupi, todo sábado, de 9 à meia-noite, o Botequim do Mister. Pô, vale muito a pena, é uma grande escola de samba. Até quero falar mais um pouquinho sobre a União daqui a pouco, a União na sua vida, mas um tema que é fundamental nessa história, né? Se a gente voltar 50 anos no carnaval, exagerando, evidentemente, mas mulher era só passista e porta-bandeira. Sim. A gente tem as exceções da Carmelita, que foi presidente da Ponte, e a da Terezinha Monte, que foi presidente da Cabo Sul, em cargos de mando. Era coisa absolutamente rara. E isso foi mudando. Mas eu não tenho dúvida de que ainda há algum tipo de resistência. Porque o machismo está ali encrunhado na vida das escolas de samba, assim como na sociedade brasileira, né? A gente fala isso com o Mister. As escolas de samba, elas são um microcosmo do que é a sociedade brasileira. Sim. Como é que é enfrentar essa barreira, principalmente agora no grupo especial? Voltando um pouco, eu acho que em 2009, quando eu fui na quadra e comecei a ajudar, foi o primeiro ano que eu ajudei efetivamente no desfile da União, né, que eu deixei de ser só uma componente e fui atuar. Na União de Jacarepaguá. O enredo era o Paulinho da Viola. Eu lembro. Aí fui na casa do Paulinho, contar como é que estavam as coisas, como estava o barracão, perguntar se ele estava gostando, fui levar camisa de enredo, essas coisas todas. E aí acabei me envolvendo muito nesse processo de bastidor. Eu já era assessora de imprensa no grupo especial na época. Eu era da Vila Isabel na época. E aí acabei gostando dessa função de cuidar de reboque, saída de alegoria de barracão. Eu achei aquilo um barato, assim, sabe? E aí eu falei, caramba, eu gosto de ser útil, assim, sabe? Eu quero contribuir, eu quero fazer acontecer, eu gosto de trabalhar, é um perfil, né? Tem gente que gosta. Eu também gosto de férias. Mas eu acho que isso é que é importante, né? Porque o carnaval, ele exige muito das pessoas, né? Então, eu curti fazer. E aí, quando passou o resultado, a gente ficou, se não me engano, em quinto ou sexto lugar. E aí o presidente Reinaldo Bandeira falou, cara, isso aí que você fez é função de direção de carnaval. Quer ser minha diretora? Eu falei, quero. Vamos embora. E aí fiquei 3 anos nessa função na escola. A gente sempre ali no meio da tabela. Poucos recursos, né? Mas assim, muita disposição, grandes sambas, grande aula de compositores, né? Histórica da União, né? Um dos grandes destaques, uma grande bateria. Então, assim, é uma escola muito forte, muito tradicional do Rio. E aí foi a minha escola, cara, porque eu era compradora, né? Como eu estava falando no início, era compradora, era presidente de ala, eu que vendia fantasia, a escola não vendia fantasia, eu comecei a vender fantasia, que eu falava, não, as pessoas têm que pagar, a gente tem o maior cuidado de fazer a fantasia bonita, né, com materiais bacanas e tal, e aí, enfim, comecei esse trabalho lá. Aí, agora, 15 anos depois, né, dessa atuação, né, que foi em 2010 que eu comecei, surgiu essa oportunidade na Unidos da Tijuca. Então, assim, não sei se em 2010 já existia, por exemplo, uma mulher nessa função. Talvez eu tenha sido mesmo a primeira. É bem capaz. Mas aí você vê, daquele tempo pra cá, e olha que eu ganhei prêmio, fui revelação do carnaval, ganhei melhor diretora de carnaval e tal. E depois de 15 anos que eu consegui chegar no grupo especial nessa função, né? Então, assim, o que você falou tem tudo a ver, né? Existe o machismo, é um fato. Inclusive, quando eu conversei com o Horta, eu falei para ele, mas você sabe, presidente, que as pessoas não estão habituadas a ver mulher nesse cargo, né? Mais do que isso, não estão acostumadas a tomar a ordem de mulher. E aí ele falou assim, mas comigo não tem isso não. Eu não tenho isso não. Eu falei, não, tá bom, então tá, só tô te falando, porque é assim que é. E imagino que isso vai acontecer algumas vezes e que muitas vezes eu vou vir aqui dizer, olha só, eu fui até aqui, agora você vai ter que me ajudar. E eu faço isso direto. Já está fazendo? Já, faço. Já aconteceu alguma resistência episódio na própria Tijuca? A gente encontra, até velada, assim, o clima lá é bom, eu não tenho problema com os funcionários, assim, todos me respeitam, eu peço uma coisa, eles realizam, sabe? A gente conversa bastante e tal, mas é uma mudança, né?
Ih, tá chegando então, assim, agora, se para mim é botar a cara novidade. na janela, você sente isso? Se para mim é novidade, para eles também é, né? Então, é uma barreira que a gente tem que ir superando e eu tenho o maior jogo de cintura. Eu falo, não, isso aqui, ó, beleza, você fazia assim, bacana, mas estava dando certo? Não, então vamos fazer do meu jeito? Depois, se der errado, a gente muda, a gente tenta de outra forma. Na Tijuca, entendeu? você está tendo lá com o Fernando Horta e você estava cuidando mais do barracão. Né? Eu cuido especificamente alegoria. Do processo... Explica pra gente qual é a sua função lá. É porque ser diretor de carnaval, diretora de carnaval, é gerenciar o projeto, né? Eu não sou artista da escola, embora seja artista na Unidos da Tijuca, eu sou diretora de carnaval. Isso é importante. Aí você é executiva. É isso aí, isso é importante ficar claro e eu tento deixar isso muito claro para que não confundam as coisas, entendeu? E lá o artista é o Edson Pereira, que é o carnavalesco, né? E então a parte artística fica a cargo do Edson e eu faço as intervenções necessárias para defender o projeto. Perfeito. Tanto o projeto do Edson, ou se eu identifico alguma inconsistência no projeto, alguma coisa que eu acho que a gente pode ser penalizado. Eu estudo muito, assim, a primeira coisa que eu fiz quando assumi o cargo, na primeira semana eu fiz o levantamento de todas as notas do Edson de 2016 para cá, e de todas as notas da escola de 2016 para cá. E eu peguei esse recorte, porque 2016 foi o último ano que a Tijuca foi vice-campeã e esteve no desfile das campeãs. Em 2017 teve o acidente, né? E, enfim, não só da Tijuca, né? Mas teve aquela coincidência infeliz, né? Inclusive perdemos colegas, né? E, enfim, aquela situação... Eu identifico como um marco na história da Tijuca e isso é uma opinião minha e eu acho que tudo que se desenrolou de lá para cá na história da escola tem muito a ver com aquele ano. E isso é uma percepção minha mesmo, assim, não é o presidente que fala isso, não é ninguém que fala isso. A minha percepção, conversando com as pessoas, vendo como a Tijuca se comporta na avenida e tudo que vem acontecendo com o histórico recente da escola, eu entendi que é preciso a gente ter uma atenção redobrada para porque eu sinto que existe uma preocupação na escola que erros se repitam. Então, assim, 100% do meu trabalho é estar atenta aonde a gente pode dar problema para evitar que esse fantasma de 2017 paire na cabeça das pessoas dentro do barracão. Ficou essa parte psicológica? Nada. Ficou essa parte psicológica? Você sente? O que você realmente identificou? Parte psicológica, pressão, a estima ficou lá embaixo do componente? Eu acho que tem uma questão de autoestima, sim. A Tijuca, em 2017, estava com um carnaval grandioso. Tinha tudo para repetir o desempenho do ano anterior e dos anos anteriores, né? Porque nessa década, né, a Tijuca vinha conquistando, ou ela era campeã ou ela era vice, e você pode imaginar o impacto que isso tem numa agremiação. Todo ano você está ganhando ou brigando pelo vice, de repente você começa a figurar ali em nono, sétimo. E naquele ano de 2017, especificamente, a Unidos da Tijuca foi para apuração rebaixada, né? Na verdade, existia a ideia de que seria ela rebaixada. No fim das contas, nem foi. Mas naquele ano ninguém caiu, né? Mas a decisão foi tomada, inclusive, antes da apuração. Porque eu imagino que... você pensa no espetáculo, eu não participei da decisão, tá? Isso é só minha opinião. Isso é o que eu acho que eu lembro. Mas você pensa, uma escola que vem há anos apresentando ótimos projetos na avenida, né? Tanto a parte artística quanto a de execução. É uma escola que desfilava muito bem, se colocava muito bem na avenida e estava sempre ali brigando pelo título. Foi uma porrada, né? Eu imagino. E isso eu ouço, sabe? Muitas pessoas falam, sabe? Na escola mesmo, sabe? Você ouve um funcionário ou outro comentando. Eu não assisto aquele desfile, a gente não canta o samba na quadra. Foi Ficou um trauma mesmo, né? Ficou um trauma. Então, assim, quando eu chego na escola e percebo esse clima, o meu primeiro objetivo foi, vou trabalhar essa questão da autoestima.
Então, assim, eu zelo pelo bem-estar, assim, o tempo todo. Então, a questão da implantação da psicologia, que no dia que eu conversei com o Horta, ele falou para mim, olha, a gente precisa botar psicólogo pro primeiro casal, acho que é importante eles conversarem, eles terem um acompanhamento, porque é muita responsabilidade e tal. E isso foi uma visão dele. O que eu fiz foi pegar a ideia que o presidente deu e tornar macro. Porque aí, além do casal, a gente trabalha com... Todo mundo da equipe pode utilizar o serviço de psicólogos no barracão. Mister, você que trabalhou no futebol, você há de se lembrar, né? Futebol também era uma coisa meio largada, né? E com o tempo você tem psicólogo, você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar dos jogadores. Então quer dizer que essa pode ser a tendência das escolas de samba, principalmente eu espero que aonde seja. Conta ponto? Mas eu acho que tudo conta ponto. Se a gente consegue dar uma assistência para um aderecista que não está muito bem de cabeça, que está com problemas pessoais, a gente vai fazer ele, com certeza, dar uma atenção mais cuidadosa à fantasia ou ao acabamento de uma alegoria. E isso vai impactar no desfile, sabe? Porque tudo tem processo. Quando você trabalha uma cola no material, você tem o tempo de deixar ela secando para depois colar. E assim, quando você não está bem de cabeça, você quebra processos. E esses processos vão dar resultado numa fantasia descolando na avenida, sabe? Então, eu acho que essa questão do autocuidado e que é uma coisa também negada a muita gente. A gente sabe que muita gente no carnaval vem das camadas mais populares e estão lá fazendo uma festa que muitas vezes eles nem assistem. Então, se a gente consegue dar uma assistência, que a pessoa às vezes tem até uma rejeição inicial, que isso aconteceu quando a gente implementou o projeto... e aí, aos poucos, você vê a pessoa quebrando gelo. Ela vai lá, pega a ficha lá na minha sala, preenche, guarda com ela. Aí eu passo, vejo que a ficha tá lá no ateliê. Aí eu falo, os psicólogos estão aí, hein? Me fala como é que é a rotina. Fiquei curioso para saber isso. Tem um atendimento semanal, isso? Tem. Toda quinta-feira eles estão no barracão e também fazem atendimentos online no horário a combinar com... Todos os segmentos. Todos os segmentos. Que parada legal. Parabéns. Isso com certeza vai ajudar muito no quesito ali, esses quesitos. Com certeza. Quando a Lucinha soube que eu ia ser diretora de carnaval da escola, ela me ligou. Aí me parabenizou, né? Disse que estava feliz, né? Conheço também a Lucinha há muitos anos. A gente já tinha trabalhado junto na Portela e tal. E quando a minha mãe e a Alice trabalhavam na Tijuca, eu vivia lá, né? Sempre frequentei muito, mesmo quando eu trabalhava em outras escolas. Essa coisa de co-irmã é fato, né? A gente se fala muito, se comunica muito, troca muito, né? E aí eu sempre estive muito na Tijuca, para além do ano em que eu fui assessora de imprensa da escola, né? E aí a Lucinha me ligou e falou, cara... uma coisa que seria muito legal seria ver psicólogo. Então, assim, pode ser que ela e o Horta já tinham se falado sobre isso. E aí foi um pedido dos dois. E assim, cara, foi a segunda coisa que eu fiz. Como a primeira foi levantamento das notas, a segunda coisa que eu fiz foi correr atrás de uma equipe de psicólogos. Aí entrei em contato com o Raí Chaves, que é um psicólogo que já tem um estudo da psicologia no carnaval e tal. E aí conversei muito com ele. Ele falou, cara, sozinho eu não consigo, vou montar um time, montar um projeto e te apresento. E aí quando o projeto chegou, achei maravilhoso. Falei, cara, é isso. Isso tem um custo, deve ser, mas o Horta tá bancando tudo. Né? Essa parte eu não me envolvo. É um investimento, porque em 2022 ela ficou em 9º lugar, o Aranã, que foi um belo samba. Em 2023, a Bahia de Todos os Santos, ela ficou em 9º lugar. Isso. Em 2024, o Conto de Fados ficou em 11º. E no último carnaval, com o Logum Edé, ficou em 9º lugar. Sim, sim. Que a gente achou curioso. A nossa equipe, nesse ano, achou que ela foi um pouquinho castigada. Isso reflete até nos jurados, né? Essa questão da... muito. Eu acho que, cara, a gente não pode ignorar essa questão da autoestima, sabe? Isso está muito conectado. Então, é a forma como você... Quando a escola entra com pinta de campeã, você saca na hora. E, às vezes, uma escola é campeã e você fala, mas passou com um tripé apagado do lado direito. Caramba, mas foi um estouro. Então, tem coisa... Né? Tu não vê, tu não consegue ver o tripé apagado. A gente que... Né, a imprensa que está lá trabalhando, agora me colocando nesse lado da imprensa...
quem tá ali trabalhando vai olhar para a luzinha que tá apagada, cara. E tem que apontar. E faz parte do trabalho, entendeu? Mas assim, o jurado que tá do outro lado não tá vendo. E o jurado que está vendo fala assim, se eu penalizo essa escola, minha avaliação, tá? Se é certo ou não cabe a mim. Mas você olha a escola um espetáculo, aí você fala, cara, beleza, vou tirar 1/10, porque né, a luzinha não acendeu. Aí, às vezes, essa nota é descartada, entendeu? E aí faz jus ao desfile impecável que a escola fez. No caso da Tijuca, concordo que algumas avaliações não são tão à altura das apresentações que a escola tem apresentado. Mas eu não sou o tipo de pessoa que fica remoendo o resultado, não. Eu acho que o resultado saiu, a gente tem que ir para casa, fazer esse levantamento, ver onde errou e corrigir. Se a gente olhar os últimos anos, acaba que a escola vem pecando em coisas similares, entendeu? Ô, mister, essa questão da psicologia, quem vai adorar, eu aproveito para mandar um abraço para ele, é o Pedro Bicalho, que é vice-presidente da Comissão Federal do Conselho Federal de Psicologia. Carioca. Eu acho que ele comentou o post quando a gente divulgou. Desfilante de escola de samba, apaixonado. Eu não me lembro se ele é salgueiro agora. Depois manda uma mensagem aí, Pedrão. Tem que ir lá na Tijuca conhecer o projeto. Vou mandar uma mensagem para ele. A gente falou no início, e realmente no futebol, o psicólogo, antigamente, até alguns anos atrás, antigamente, já estou indo muito longe, não é também tão antigo assim. Ele reunia os jogadores todo aquele elenco que estava na concentração, que são 25 jogadores. Hoje em dia você coloca 12 no banco de reserva. Antigamente eram 6, você cortava 3, 4. Eram 5. Hoje em dia você pode botar 12 no banco, você corta um só. Né? Você leva 24 ali para ou 25 ou 26 para a concentração. Sim. De uns anos para cá, a coisa mudou. Além do psicólogo fazer com o grupo, ele faz separadamente. Ele fica mais tempo na concentração, mais tempo no clube, porque ele faz também separadamente. Às vezes chama a família para participar, isoladamente daquela conversa. Então mudou, não é mais só em grupo que o psicólogo fazia aquela palestra para motivar, para esclarecer. Isso você faz em grupo e depois faz individual ou faz só individual? Não, nessa primeira fase do projeto, eles estão fazendo atendimentos individuais e mais para próximo do carnaval que a gente vai começar os atendimentos em grupo. E a diretora usa do serviço? Muito! Olha, eu não sabia que ia fazer tanta diferença assim na minha atuação, assim, né? Então eu faço toda semana, não deixo de fazer. Eu tenho minha terapeuta pessoal, mas eu utilizo bastante, assim, e vou te dizer, faz diferença. Porque é muita coisa, cara, é uma pressão danada, é uma responsabilidade muito grande, não só minha, mas você pensa num casal, cara, eles são duas pessoas ali defendendo um quesito. Aí você tem, por exemplo, no primeiro casal, você tem Lucinha Nobre, com 40 anos de avenida, e o Matheus dando os primeiros passos no grupo especial, entendeu? Então tem uma sintonia para afinar aí, sabe? Totalmente. E eles se dão super bem, mas existe um histórico de cada um que precisa ser respeitado, profissional e pessoal, entendeu? De repente a Lucinha pode cobrar muito dele, ele muito jovem pode sentir, não sei como é que é. Cobra. A Lucinha é uma pessoa que cobra, ela é firme no que ela ensaia muito, ela se dedica muito e tal. Então é lógico que eles têm que equilibrar essas frequências, né, deles. Mas eu percebo, cara, que a coisa está cada vez mais afinada, eles se dão bem, e isso também ajuda, mas é uma responsabilidade, cara. Isso no ápice da preparação, próximo do carnaval, com certeza gera faíscas, assim, sabe? Porque você começa a ficar tenso. E aí você tendo um suporte psicológico, eu não tenho dúvidas que isso vai fazer diferença. Eu não tenho dúvidas. Você falou da questão psicológica, né? Mas também disse que olhou os resultados da Unidos da Tijuca nos últimos anos, as justificativas dos julgadores. Para além do psicológico, o que você viu? Principalmente ali em 2017, né? Que você diz que é um grande marco. O de 2017, por conta do acidente, é um grande marco, assim. Por questões de quesito, eu não posso avaliar, porque é isso, o carro quebrou, a escola ficou parada, alas foram passando, enfim, é difícil avaliar esse desfile, entendeu? Mas pegando de 2016 para cá, a gente sabe que o melhor quesito da escola de lá para cá é a bateria, que é o quesito regular, é o quesito que não deixa a desejar, entendeu? E aí você pensa, caramba,
É como se a bateria tivesse blindada do que aconteceu. Isso vendo o meu recorte. Volto a dizer que é uma opinião minha. Mas não está muito longe da realidade, não. E aí fica parecendo que a bateria, de alguma maneira, conseguiu se blindar dessa situação, entendeu? Porque é uma grande bateria, mas Casagrande né, competentíssimo e tal. As baterias são muito boas, né, das escolas de samba, essa que é a realidade. As pessoas entendem muito o que elas estão fazendo, né. Eu acredito que dentro de escola de samba, hoje em dia se tem um quesito que é difícil você conseguir tirar um ponto, de bateria. Só quando erra mesmo, né? Ou quando alguma coisa não funciona, quando uma coisa não está bem microfonada, quando não tem uma coisa no volume necessário para que se ouça, né? A gente sabe que essa questão do som foi uma questão muito forte no último carnaval. Inclusive a Grande Rio acabou, né, perdendo um décimo, isso, né? Porque que eu não achei injusto não, tá? Porque eu acho que a gente visualmente já eram poucos instrumentos. Se ele não está microfonado como deveria, isso vai impactar a percepção de quem está ali para julgar, entendeu? Isso que você falou do Casagrande me fez pensar aqui. O Casagrande é um cara que tem uma baita personalidade, né? Quantos episódios que ele já bateu de frente com o próprio presidente da escola. Isso, e às vezes ele chega lá gritando e fala: ô, Casão, tá falando comigo aqui, ó, sou eu. Como é que é essa relação? Porque, assim, é o jeito dele, não, né? ele é ótimo. Altíssima personalidade. Aliás, cara, né? Eu não tenho o que dizer, assim. Os funcionários e a equipe da escola são pessoas competentes em suas áreas. Por isso que eu acho que o que tem acontecido com a Tijuca não é uma questão de competência. As pessoas são competentes. Elas fazem carnaval há muitos anos, entendeu? Pensa, dentro da escola estão pessoas que ganharam boa parte dos títulos da escola. Essas pessoas nos aprenderam a fazer, entendeu? Não acredito nisso, sabe? Então, o que pode ser? Eu acho que a gente vai descobrir. E eu acho que eu tenho esse jeito de trabalhar. Então, eu vou nesse lugar do afeto, de todo mundo se trocar, conversar. A gente faz um café da manhã, inclusive conectando com o enredo, que é a Carolina Maria de Jesus, que era uma coisa que a Carolina prezava todo dia. Muitas vezes ela só garantia o café da manhã para os filhos, o pão, o leite e tal. Então, o que a gente fez? A gente levou para dentro do barracão essa ideia de que o café da manhã é uma coisa importante para a nossa homenageada e para a equipe. Então, toda última sexta-feira do mês, que é aquela sexta-feira que já está todo mundo apertado de grana, porque ainda não recebeu e tal, a gente faz um super café da manhã para o barracão inteiro. Então, é a hora que a gente conversa, senta, troca ideia, que os setores se misturam, que fica todo mundo ali conversando, que não tem uma diferença de quem trabalha no administrativo para quem trabalha no quarto andar e para quem trabalha no primeiro e no segundo. É a hora que está todo mundo ali junto. E isso muda as relações, entendeu? Isso faz a pessoa chegar e dar um bom dia, entendeu? Abraçar, conversar, saber que está tendo um momento de descontração, de união, entendeu? Somos todos parte de um mesmo time. O Horta nessa? O Horta nessa, com certeza. Que legal. Ele não vai no café, não. Inclusive, faço aqui uma queixa, presidente. Então, tá faltando. Você vá no café. Mas é isso. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com ele sobre o café e ele acha importante, né? Porque ontem eu estava conversando com a Lucinha sobre isso também, né? Ela falou, como isso é bacana, né? Como isso muda a dinâmica, né? Do barracão. Essas coisas, cara. A Tijuca dá almoço para os funcionários. Nem toda escola dá, sabe? E isso sempre deu. Não é Elisa, não tem nada a ver comigo. Então, assim, é um cuidado que o Horta tem também para os funcionários que vão lá, trabalham, param meio-dia, vão lá, comem bem para continuar produzindo com qualidade e estando bem alimentados. Então assim, ele tem essa preocupação, isso é dele, entendeu? Eu só estou reforçando as iniciativas positivas da escola para o bem dos funcionários, entendeu? A gente está conhecendo aqui, vendo aqui uma Elisa psicóloga também. Nem tanto, nem tanto. Levando, menos. Mas é isso aí, o que está a questão de ser uma mulher diretora de carnaval, porque tem esse lado, eu acredito que mais humano, né, de cuidar mais do ser humano que está ali, não é só o cara que está trabalhando, tem que produzir, não, tem ali um ser humano que precisa de carinho, precisa de cuidado. Sim. E você fazendo questão de levar para esse convívio a história
Da Carolina. Da Carolina, que foi uma mulher que era catadora de papel, às vezes não tinha papel, ela continuava tentando lá pegar o lixo reciclável para poder... E dali ela conseguiu escrever um livro, se tornou uma grande mulher. Como essa mulher sofreu, né? Então, para poder sustentar os filhos, né? Sim, sim. E tem muitas passagens no livro, porque como era um diário, né? O diário você começa você vai narrando o que você está fazendo, né? Então, praticamente em todos os dias lá, que ela narra no Quarto de Despejo, especificamente, que é o livro de maior sucesso dela, ela começa o dia: acordei, abluí meus filhos, e peguei as garrafas e fui trocar. Voltei com pão, com leite e tal. Então isso era na rotina diária dela, essa preocupação com o café da manhã que ela ia dar para os filhos, sabe? E lógico, falava de diversas outras coisas, mas o café da manhã está ali muito presente. Então, e ela narra, muitas vezes essa era a refeição que os filhos faziam. Aí tem passagens que ela passava em açougue para pegar ossos, para fazer sopa. Então, assim, enfim, leiam o livro, porque é muito importante, mas eu identifiquei que essa questão do café da manhã era uma coisa que era importante para conectar, porque é muito legal quando a pessoa que está construindo o carnaval da escola começa a se inteirar do enredo, sabe? Isso faz a pessoa construir com uma outra percepção. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Aliás, você que está vendo a gente, vai lá depois na entrevista, vai no Google, pesquisa para ver quem foi Carolina Maria de Jesus, vale muito a pena. Ano passado, ou melhor, do ano passado para esse carnaval, né? A Mangueira fez muito isso, né? Ela fez os componentes da escola emergirem no enredo, entender do que eles iam falar, do que eles iam cantar, sobre o que eles iam cantar. Sim. Porque assim, é uma coisa você cantar uma coisa que você não sabe, outra completamente diferente. Como é que está sendo esse processo na Tijuca? Além do café da manhã. Cara, a gente conversa bastante, a gente faz reuniões semanais com a equipe, então a gente troca muito sobre enredo. A gente conseguiu com a Companhia das Letras, que é responsável pelo Casa de Alvenaria 1 e 2 e por um outro livro da Carolina que agora me fugiu. E aí a Companhia das Letras enviou pra gente, através da Fernanda Felisberto, que é a consultora do nosso enredo, enviou pra gente exemplares de livros da Carolina. Então esses livros também foram distribuídos para alguns funcionários, foram distribuídos para a imprensa no lançamento do enredo e tal. Então a gente tem esses livros lá. Volta e meia um funcionário vai lá e fala: presidente, me dá um livro que eu tô querendo me inteirar sobre o enredo. E lógico, a gente não conseguiu pegar exemplares para a equipe toda. Mas volta e meia algum funcionário vai lá e pega um livro e lê e está lá à disposição. A pessoa pode pegar, ler e depois devolver para que outro pegue e leia também. Então é muito interessante ver quantas pessoas têm se envolvido no enredo, né? E Carolina é muito especial, assim. É uma história muito especial e para mim está sendo muito especial fazer essa estreia num ano em que a Tijuca homenageia uma mulher preta como Carolina Maria de Jesus. Então, assim, é definitivamente um presente. Quando estávamos eu, Horta e Edson reunidos para falar sobre essa possibilidade de enredo, na hora eu me empolguei e falei assim: caramba, esse enredo vai ser maravilhoso. Para não usar a palavra que eu falei lá na hora. Pode usar, aqui tá liberado, tá? Então, eu falei, vai ser foda. Esse enredo é foda, essa mulher é foda. Essa mulher foi poderosíssima. Então, assim, cara, vai fazer diferença falar sobre Carolina, assim. E é isso, eu adoro Carolina. E dias antes eu tinha passado no celular, olhando, aí vi a foto da Carolina falando de alguma coisa e falei assim: caraca, isso daria um enredaço, né? Aí na semana seguinte, isso foi numa quinta, na semana seguinte a gente no barracão, acho que numa quarta-feira e tal, quando eles estavam conversando sobre isso, eu falei: caramba, parece uma coisa, né? Consciente coletivo. Pô, e aí, enfim. Essas histórias são fáceis, eu me emociono. Porque se você lê a história dessa mulher, o fantástica. Que ela enfrentou para conseguir sustentar os filhos, depois escreve o livro, depois ela volta para lá, depois ela tem uma outra retomada, foi uma luta. E você trazer uma história dessa, de uma brasileira, poxa, né?
Poxa... Uma brasileira best-seller numa época inimaginável você pensar numa mulher negra vendendo... Num país com déficit de educação, né? E com uma pessoa que estudou até a 2ª série. Então ela não tinha... acima de tudo, talento, né? Exatamente. Talento, perseverança, é muita coisa, né, que envolve. É uma lição de vida. Porque ela catava o papel que ela usava para vender, o mesmo que ela usava para escrever. E é fantástica, assim. Fascinante é uma história mesmo. Hoje em fantástica. dia você vê as pessoas desistindo, né? E ela foi um exemplo. Com muita facilidade. Imagina ela hoje na era digital, hein? Como não ia ser. Pois é. Mas hoje temos muitas Carolinas por aí, né? Temos. A semente foi bem plantada, aí né? Fica a ideia. Você fala que muita coisa nasce dos bate-papos. De repente, cata quem são as Carolinas Maria de Jesus de hoje e utiliza isso bastante no pré-carnaval. Já estamos catando. Tá aí, ó, o Gabriel, nosso diretor institucional. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, assim, porque são muitas Carolinas, né? E ele tá lá com a Fernanda fazendo esse levantamento dessas mulheres que a gente... Porque volta e meia a gente tá folheando um jornal, vendo o Instagram e tal, e a gente se depara com a história de uma mulher que superou as adversidades e escreveu um livro. Não é incomum a gente achar histórias como essa, não. Gente, você falou do Gabriel Melo, querido amigo que agora ocupa essa função, que eu nem sabia que era esse nome, diretor institucional. Mas a gente... Ele foi levado para a Unidos da Tijuca, eu queria que você falasse sobre esse papel dele, para fazer uma espécie de rebranding. Aliás, vamos depois convidar o Gabriel. Ótimo. Uma grande figura com grandes histórias. Tragam Ele é muito ligado ao Carnaval de São Paulo, mas um apaixonado pelo Carnaval do Rio. Qual é a função dele exatamente na Unidos da Tijuca? Nesse processo da reformulação da autoestima, onde que ele entra? Cara, ele entra porque o Gabriel, ele também é muito cuidadoso, assim, com as percepções, assim, ele tem um olhar muito atento para as coisas que precisam de reparo. E eu acho que, assim, essas pessoas, elas precisam ser prestigiadas no Carnaval, porque Carnaval tem muita gente que fala e pouco entende o que fala, tem muita gente que entende o que fala, mas não pode falar. E tem pessoas como o Gabriel que está tendo condições de falar dentro da escola, porque o Horta dá essa abertura. É um cara que veio através do Edson. Ele entrou para se somar ao projeto do Edson e acabou sendo absorvido pela escola. Porque ele trouxe coisas, acrescentou, sabe? E falou, olha, aqui eu acho que deveria fazer tal coisa. Esse ano a gente vai ter aula das crianças. Eu não sei qual foi a última vez que a Tijuca teve uma aula das crianças. Mudou a marca, né? Mudou a marca, a gente está com coleções novas de produtos exclusivos e oficiais da escola. A gente tem uma política de aproximação com a comunidade, a quadra vai mudar, tem muita coisa acontecendo na Tijuca. Então, assim, vai mudar, exatamente, é um problema, pode ser um problema, né? Ou não. Acho impossível ser um problema. Ainda mais onde vai ser, do lado da cidade do acho impossível. Ainda ali, meu filho, na época do Carnaval, o Horta está tentando fazer com que isso se prolongue um pouco mais até o Carnaval. Mas se não for... Mas se não for, vai ser uma quadra provisória ali, como tem aquele miolo da cidade de samba, com uma lona, e pós-carnaval inicia a obra. A coisa não vai... A Tijuca tem que deixar a atual quadra até quando? Tem que deixar. A data não sei certo, porque quem cuida disso justamente é o Horta e o Gabriel. Vou procurar. Eu soube que o Horta está tentando fazer, negociando com a prefeitura, com o prefeito Eduardo Paz, para que essa mudança do local ela aconteça em fevereiro e pertinho ali do Carnaval, para que a Tijuca possa ficar e se não acontecer... bom período ali ainda. Elisa, a gente estava falando muito sobre os carnavais passados da Unidos da Tijuca, e me permite que eu vou fazer uma viagem aqui pelo que aconteceu com outras escolas. Você citou o Renato Lage, né? Renato Lage, muito tempo com a Mocidade Independente, e quando ele saiu da escola, a escola meio que se sentiu sem identidade. Você acha que pode ter acontecido, e é um achismo mesmo, tá? Mas é uma coisa pra gente pensar. Um achismo? Que pode ter acontecido mesmo com a Unidos da Tijuca na sua relação com o Paulo Barros? Cara, eu acho que não, porque o Paulo voltou pra escola depois. Um ano, né? Mas eu acho que não. Eu acho que coisas acontecem e ciclos oscilam. A gente oscila na vida. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Tijuca, né? A Imperatriz, por exemplo, também passou anos... eu não consigo cravar que é o profissional,
Mas é lógico que o carnavalesco tem um peso muito grande, mas eu não sou capaz de cravar que o que foi determinante foi a saída do Paulo. Não consigo cravar isso. Assim, se eu tivesse elementos para dizer que foi, eu usaria, mas não posso fazer isso se eu não tenho certeza. A Tijuca, ela não fica, o carnavalesco não fica muito tempo, né? Por exemplo, o Jaque ficou 2 anos, aí veio o Lousada, agora o Edson vai para o segundo carnaval. Sim. Isso não seria, para você agora como diretora vivendo isso e já com a sua experiência, não é melhor um carnavalesco ter longevidade? Longevidade? Eu acho melhor, mas a gente precisa entender que às vezes um profissional chega na escola e todo mundo, quando é contratado para que dê certo, né? É como um namoro. Você começa um namoro, você quer que dê certo, você quer casar, você quer ter filhos, sei lá, para quem quer ter filho. E com certeza a Tijuca quer uma longevidade com o carnavalesco, e acredito que todas as escolas queiram. Mas às vezes isso não acontece, porque quando você começa a namorar, você percebe que o cara é machista, entendeu? Que a pessoa não quer crescer profissionalmente, que a pessoa não gosta de viajar e você gosta. Então, às vezes, assim, tem que dar liga, entendeu? Tem muita coisa que tem que acontecer para que esse casamento aconteça, como esses bem-sucedidos que a gente conhece no carnaval, como o próprio Paulo na Tijuca, o Renato na Mocidade, a Rosa na Imperatriz, né? Enfim, eu acho que são muitos fatores, assim, porque às vezes a gente acaba reduzindo uma coisa a uma questão, mas não é. São sempre muitos fatores que fazem a coisa dar certo ou não, entendeu? Tá sentindo que o Edson vai durar, vai ficar muito tempo na Tijuca? Não sei. Aí eu não sei. Porque eu entrei agora, né? O que eu sinto a comunidade ficou muito feliz com o carnaval que o Edson apresentou no ano passado. Apesar da colocação, né, como vocês mesmos falaram, esperava-se até uma colocação melhor da escola. Então, o que eu percebo é que, para a comunidade, isso foi positivo, entendeu? Mas dele renovar, isso aí a gente vai ter que descobrir com o tempo. Até porque eu não sei o que se passa na cabeça de Horta. E ali a decisão é monocrática, né? Aliás, total. Eu lembrei de uma história aqui, não sei se a Elisa sabe dessa, com relação ao Paulo Barros. O Paulo Barros foi para a Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2004. Uhum. Em 2003, ele tinha sido carnavalesco do Paraíso do Tuiuti, no grupo inferior, na então Série Ouro ou Série A, não me lembro o nome. Nessa época é Série A. Série A. E aí ele fez um grande carnaval, o Tuiuti não subiu, acho que foi vice-campeão, mas foi um baita desfile. E eu me lembro que eu entrei de férias logo depois do Sábado das Campeãs. Eu trabalhava no Jornal Extra naquela época. E aí eu tô num restaurante no Leme, toca o meu celular, era o Horta. E aí, oi, presidente, tudo bem? Tal, tô de férias aqui e tal. Não, eu queria que você me falasse uma coisa, opa. O que, presidente? O que você acha desse menino, Paulo Barros? Eu falei, pô, baita carnavalesco. Aí enchi a bola do Paulo na época, que realmente ele tinha feito um tremendo trabalho. E o Horta estava tentando levar o Renato Lage na ocasião, que era o carnavalesco do Salgueiro. E aí ele me perguntou o que eu achava. E aí ele me disse o seguinte, olha, você vai levar o Renato, que é um grande carnavalesco, vai levar o patamar da Tijuca. Agora, se você quiser causar impacto, e vai gastar muito menos, e eu acho que essa parada do gastar menos, ele chamou bem a atenção dele, ele contrata esse menino, que você vai se dar bem. Depois eu soube que ele também consultou a Maria Augusta. Ele consultou, com certeza consultou várias pessoas. E com certeza consultou muitas outras pessoas. E aí, alguns dias depois, o Paulo foi contratado. Mas o mais inusitado era o seguinte, no sábado, o Paulo tinha sido anunciado como carnavalesco da Caprichosos de Pilares, na Avenida, durante o Sábado das Campeãs. Na segunda-feira, o presidente da Caprichosos, na ocasião, não lembrava que tinha contratado o cara, porque tinha bebido um pouquinho demais no camarote. Isso é fato. Quem era o presidente? Rapaz, era o... Não vou lembrar agora. Não era o Paulo mais, não? Não, o Paulo... Paulo de Almeida. Não, o Paulo nem tinha assumido a Caprichosos ainda. Não vou lembrar o nome dele, se eu lembrar eu falo aqui. E aí não lembrou. E aí o Paulo estava aberto ainda, não tinha contrato assinado. Aí o Fernando foi lá e pum! Pegou o cara. Uma mudança que mudou a história da escola, porque isso é inegável, né, Elisa? A Unidos da Tijuca tem uma história antes do Paulo Barros e outra depois do Paulo Barros, né? Sim, com certeza. Mas isso a escola reconhece. Eu acho que isso é
é um domínio público. Todo mundo concorda com isso, todo mundo viu a coisa acontecendo, né? Assim, todo mundo viu o que a escola, à época, se tornou, a visibilidade que teve. Assim, você anda com o Paulo na rua, as pessoas falam com o Paulo. Comentam, não tem pra ninguém. Pedem para tirar foto. É uma abordagem de popstar, assim. As pessoas conhecem o Paulo na rua, assim, sabe? Então, assim... É segredo de Acelera, né? O Acelera Ayrton. E também. O Rei do Baião. E o Rei do Baião. Na sequência foi Segredo, 2010. 2012 foi o Rei do Baião e depois a gente até brincava Acelera na época Tijuca. Que ano par é da Tijuca. 12, 14. E em 16 bateu na trave, foi vice-campeão. É isso. Agora, Elisa, e o Marquinhos Arte Samba que vai estrear, chegou agora o intérprete, como é que tá o Marquinhos? Tá se adaptando bem? Maravilhoso, também fazendo tratamento psicológico. Que legal. Também tá no psicólogo, né? Sim, Ele passou por um momento difícil, ele perdeu a companheira, ficou doente. Sim, ano Não, quando o Marquinhos entrou, eu chamei logo ele para conversar e falei, Marquinhos, você tá bem de saúde? Como é que tá? Você precisa de alguma coisa? Sabe? Ele, não, eu tô acompanhando. Aí me passou o contato dos médicos, falou, olha, se você quiser falar com eles, pode falar. Te garanto que tá tudo bem de saúde. Eu falei, não tenha dúvida, né? Você tá assumindo compromisso e tal. Ele falou, não, porque eu acho que é importante vocês saberem que eu tô me cuidando. E ele se cuida mesmo, ele faz fono, ele tá super dedicado, né? Aprendendo os sambas antigos da escola, assim, tá estudando muito, assim. E é um cara também muito cuidadoso, muito respeitador, sabe? Enfim, não tem as afetações que alguns cargos do carnaval acabam dando para algumas pessoas. É um cara bacana de trabalhar, tô gostando bastante. Para quem não sabe, a Elisa, ela é neta de um companheiro nosso aqui da Super Rádio Tupi, o Antônio Carlos. Pois é. Para quem não sabe, aí... Neta do Antônio Carlos, meu grande parceiro, fortalece a gente naquelas horas que a gente precisa. E filha da Simone Fernandes, como a gente já disse. Da Simone Fernandes, que é sua mãe. Eu já contei essa história, mas eu conto com orgulho. Eu repito essa história. Em 1985, ela era repórter da Cidinha Campos. Era um timaço. A Simone era top de linha do jornalismo aqui, da rádio Tupi. E nós fomos fazer eleição, o estagiário fazia rádio escuta naquela época, ia ficar ouvindo os bombeiros ali para saber se tinha... Polícia, para saber onde a polícia estava indo, aí comunicava ao jornalismo para ver se valia a pena mandar um repórter ou não. Aí nós fomos fazer eleição, Rio Centro, ali era o centro das apurações. Todo mundo ia para ali, todas as zonas eleitorais se concentravam ali. E lá fui eu, com a expectativa de entrar no ar, né? Seria a minha primeira vez. Aí eu faço o texto, a Simone, você vai entrar no ar. Eu, Simone, mas como? Vai entrar no ar. Tá aqui o texto, ela me ajudou a fazer o texto, praticamente ela fez o texto. Aí eu, tremendo, fomos para o orelhão, porque não tinha celular. Eu tremendo, Simone, eu não vou conseguir, vai sim, na hora que te der bom dia, Marcos Vinícius, você entra. Porra, era Cidinha Campos, eu tremendo. Aí voltou do comercial, mais ou menos, ela começou, aí chamou a Simone, chamou outro repórter, e ia chegar a minha vez. À medida que foram passando os repórteres, se aproximava a minha vez, eu tremia mais. Ela, não, fica tranquilo, respira fundo. Falei, eu não vou conseguir. Não, vai chamar agora. Ela me deu um tapa nas costas. Fala, porra! E eu que apanho. Eu tô sendo delicado com ele. Aí eu, beleza, bom dia, Cidinha, aqui no Rio Centro, É por isso que eu costumo dizer que a Simone... Foi a minha primeira vez que eu entrei no ar. É por isso que eu costumo dizer que a Simone é a minha malvada favorita. Eu nunca vou esquecer. Como é que eu vou esquecer? A primeira a gente nunca esquece, né? Então a primeira vez que eu entrei no ar, eu nunca vou esquecer, pô. É muito legal, eu adoro ouvir essa história. E adoro ouvir várias, né? Assim, as pessoas contam... Então nós estamos em 2025, 40 anos. Eu tô falando de 40 anos, pô. Você vê, eu tinha 2 anos de idade. Pois é. Anos. Elisa, um outro episódio importante na sua vida profissional foi na Portela. Sim. Né? Talvez a primeira escola, na União de Jacarepaguá também, né, te deu bastante protagonismo. Você foi a responsável por conduzir o Abre Alas da Portela. Na maioria das vezes. Já ocupei... Porque às vezes... O que acontece? Como eu falei, eu gosto de ser útil, eu sou muito dedicada. Eu gosto de processos, de pensar maneiras de facilitar o trabalho, então eu me ocupo bastante disso. E isso, para o gerenciamento de um projeto como é o do Carnaval,
eu acredito que faça bastante diferença. E fez, né? Na minha trajetória na União, na Portela também. Tanto que a gente consegue prever os problemas que podem acontecer num desfile. E se a gente não prever, a chance da gente perder o controle na avenida é muito grande, né? Porque tem coisas que a gente não domina. Pode ter um erro humano, entendeu? Pode ter um carro que não ligue, entendeu? Muitas coisas podem acontecer num desfile. Pode ter alguém que na concentração empurre o carro em cima do viaduto e cause um problema danado. Pode ter muita coisa. E eu tô falando de um caso que aconteceu na Portela, né? Naquele ano você ainda estava lá, não estava? 2023. Não era o meu carro. Não era o seu carro, você estava no Abre Alas, mas impactou a cabeça da escola, né? Sim. Problemas como esse levam o diretor ao desespero. E como é para manter o controle? Só uma pergunta em cima disso. Você pode levar a pessoa da sua confiança para fazer parte da sua equipe ou você utiliza... Porque é importante, eu não sou responsável por todo o projeto da Tijuca em 2026. Então, logística, o desenvolvimento do desfile na avenida, isso é função do Fernando Costa. Ele é responsável por essas coisas. Mas claro que eu terei pessoas... Levar o carro do barracão para a avenida. Isso aí, Fernando. Mas com certeza eu vou acompanhar, porque eu acho que é importante... Na hora H, né? E eu acompanho o processo todo no barracão. Como eu vou abandonar os meus filhos, né? Não vou fazer isso, certamente, entendeu? Vou acompanhar e eu acho que o nosso trabalho se soma, a gente está ali para trabalhar junto e tal. Mas, em termos de responsabilidade, essa responsabilidade não é minha, mas estarei lá à disposição. Na rua Fernando Costa. É isso aí. Ensaio na rua Fernando Costa, ensaio de quadra Fernando Costa. Fernando é responsável por toda essa parte de canto com o Alan, né, que é o diretor de harmonia da escola. Então, ele que toca essas questões. Mas volta no tempo aí, essa história da Portela. O que aconteceu naqueles anos? A Portela tinha perspectiva de grandes desfiles e que se perderam na avenida, né? Cara, assim, eu acho que em muitos casos a comunicação ela é a maior responsável pelo resultado ser positivo ou negativo. Então, assim, pelo menos a minha experiência na Portela foi quando a comunicação falhou, a avenida falhou. Quando você fala comunicação, é a comunicação mesmo ali? Não, do comunicação pré-temporada, entendeu? Comunicação no rádio, cara, tem uma quantidade de pessoas que usam rádio e não sabem para que aquilo serve, enorme no carnaval, honestamente, entendeu? São pessoas que gritam no rádio, isso é muito comum, eu não tô falando só de Portela não, entendeu? Muito pelo contrário, porque diversas vezes, eu fiquei 15 anos nessa função na Portela, então já tive ali pessoas muito competentes na função e pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, e pessoas competentes na função e que erram, porque as pessoas erram. Somos seres humanos. Né? Inclusive, nesse ano da Portela, era um cara que estava habituado a desfilar. Mas eu sou muito chata, assim, eu acho que falta protocolo. Se você, por exemplo, todo ano, assim, há 3 meses do carnaval eu começo. Pessoal, né, lá era com o Júnior Chau. Júnior, vou dar uma passada aí. Não, mas ainda não tem nada, não sei o que, mas eu vou assim mesmo. E tal, aí vou lá, olho o carro, começo a entender, porque aí eu vou vendo onde que eu vou guardar a escada, quais são os problemas do carro, qual é a visibilidade do motorista, você vai pegando todos, entendeu? Os acoplamentos laterais, é aqui que encaixa, você vai sacando tudo o que precisa saber para que o desfile aconteça, porque deixar para saber essas informações na concentração não vai dar certo. Não vai dar certo. Então tem que reunir muito, tem que conversar muito, tem que ter pessoas que consigam resolver problema. E às vezes no rádio, por exemplo, um carro enguiça, vamos dizer, morre, sei lá, o que você tem que fazer? Você tem que ir no rádio calmamente e falar, pessoal, desloca os empurradores para o carro 1, que a gente está parado e o casal está andando. A questão é a tranquilidade, né? Alguém na cabeça da escola falar, segura a escola que o carro morreu, entendeu? Estou com problemas aqui, segura. Mas qual é o problema? Estou tentando entender, segura a escola. E isso, cara, isso precisa de uma calma muito grande. É o que não acontece. Não é comum ter. Mas aí se você conversa... Se você conversa com a equipe, faz reuniões periódicas, faz todo mundo ficar por dentro do projeto, porque, pensa, teve ano na Portela que o carro não tinha visibilidade e botaram câmera dentro de alegoria, mas a pessoa que levou o carro nunca tinha ensaiado com o motorista como que ia ser essa história da câmera, entendeu? Isso foi em que ano? Lembra? Eu sou péssima pra data.
péssima. Pô, mas que história, eu não sabia disso não. Mas isso, cara, vou te falar, isso acontece em várias, no acesso, no especial e tal. Às vezes você olha para um processo do desenvolvimento de um carnaval e você fala assim, caraca, como é que chega na dispersão, né? Durante muitos anos eu ouvi que o desfile, hoje muito menos, mas que o desfile das escolas de samba era o maior espetáculo improvisado do planeta, né? Eu acho, muito de improvisação, mas eu acho injusto, improvisado, porque eu acho que muita gente se dedica e muita gente é profissional qualificado, sim. Eu só acho que, às vezes, por uma questão de coleguismo, de amizades mesmo, você coloca pessoas que não estão capacitadas para comandarem as coisas. E uma coisa que eu acho muito importante no carnaval é que, assim, quando você bota uma pessoa com uma camisa escrita Departamento de Carnaval ou Direção ou Harmonia, o desfilante, ele vai perguntar uma coisa para você e você tem que saber a resposta. E se você não souber, você tá com rádio, você vai perguntar para quem sabe. E é muito grave essas pessoas que estão de camisa da escola não serem capazes de resolver um problema, entendeu? Na minha avaliação, isso é grave, cara, porque você tá ali, você não tá com uma fantasia, então, em tese, você está ali a trabalho, entendeu? Em função da escola, entendeu? Porque se você vira um desfilante comum, qual é a função de você ter uma camisa? É para dar pinta? Atrapalhar. E atrapalha, sabe por quê? Porque na hora do desespero, um profissional da ala da força vai perguntar para qualquer um camisado: o que é pra fazer? Me fala o que é pra fazer. O queijo tá caindo. Sei lá, falando alguma coisa. E aí a pessoa vai dar qualquer instrução, às vezes para não deixar a pessoa sem resposta, porque também acontece muito, entendeu? E aí a pessoa diz qualquer coisa, aí o cara toma uma atitude que não é a atitude correta, entendeu? E aí isso prejudica um ano inteiro de trabalho. Então, assim, não pode ter de camisa e atuando principalmente em áreas como de alegorias, eu falo principalmente de alegorias, ou com relação à harmonia, principalmente na montagem da escola, pessoas que não sabem o que elas estão fazendo ali. Elas vão atrapalhar e elas vão confundir o desfilante e elas vão confundir os profissionais. Então, assim, mas isso acontece em muitas, e a Liga tem feito medidas de punir. Então, quando você vai com mais camisas, né, você tem um limite ali de camisas que você pode ter de desfilante. Se você ultrapassa, você é multado e tal. Em grana, né, em dinheiro, não perde ponto. Mas aí, às vezes... Mas atrapalha a escola. Era o legal seria se perder esse ponto, né? Esse ponto, talvez a coisa... Ia ser muito bom. Agora, Elisa, tem a questão também da iluminação ali, que os carnavalescos usam muito na Sapucaí agora, com essa questão do efeito. Estão aprendendo a usar, né? O Edson vai usar muito, tem que ensaiar muito para isso? Vai usar, com certeza. Já te passou isso aí? Já. Em termos de alegoria, a gente ainda não bateu esse papo, mas de fantasia, com certeza. Entendeu? Mas vai usar. Eu acho que é uma inovação que veio para ficar. Vou dizer que gosto 100%? Não. Mas eu acho que é importante. Cara, eu costumo gostar das inovações, assim, sabe? Eu acho que elas acrescentam no carnaval. Acho que a gente tem, esse ano, um grande desafio com essa questão da falta do carro de som, da ausência do carro de som, porque eu acho que falta, se funcionar, não vai fazer. Entendeu? Mas a ausência do carro de som vai ser uma novidade. Então, assim, os músicos... funcionar direitinho, os músicos vão ter que estar com o headphone lá, ouvindo, né? Com aquele nirno, né? Bem, né, com qualidade. E isso vai ser uma mudança, né? Então, eu acredito que isso vai impactar, espero que positivamente, mas eu acho que já passou da hora disso acontecer. Acho que vai fazer bem pro projeto, pra apresentação artística, né? Eu acho que visualmente vai ser fantástico, né? Eu acho que só tem ganho. E o que está não estava dando certo. Então, eu acho que tem que inovar mesmo. Eu sou super a favor da inovação. E a Elisa cantora, Elisa Fernandes cantora? Como é que vai ser? Aí esse projeto, você não pode parar de cantar. Tá com tempo, mulher? Não vai ter tempo de cantar. Não mas vai ter que criar um jeito. Chega no barracão, no máximo 10 da manhã, 10h30 no máximo. E quando eu chego tarde, eu horta. Olha... Mas, presidente, ontem eu saí 10 horas, você viu? Vai muito no barracão, fica muito lá, vai muito? Muito, e ele chega cedo e sai tarde. Não sai tarde quanto eu, porque eu tô fazendo hora extra. Não, é porque assim, o que acontece? Eu tô criando muitas ferramentas de controle do projeto ao longo do ano. Então, assim, todo dia
eu rodo o barracão todo, vejo o que andou, o que não andou, porque eu quero ter exatamente a noção do percentual de avanço do trabalho, para eu entender se a gente está atrasado, se a gente está adiantado, entendeu? Porque, às tipo vezes... um checklist semanal? Não, diário. Diário? Diário. Porque eu sei o que chegou de material, cara, eu acompanho tudo. Eu acompanho tudo. Porque pra mim não tem dizer assim, material não chegou, não tô fazendo nada. Eu falo, chegou sim. Que eu passei no almoxarifado hoje cedo, vi que o material tá lá. Quando você chega todo dia, passa no almoxarifado. Porque quando você pede o material, eu levo pro comprador imediatamente. Eu tenho um assistente, que é o João, aliás. Beijo, João. Beijo, João. Rala muito. Almoxarifado tá Mas ele me mandou mensagem e falou, tu tá na direção de carnaval, me deixa trabalhar contigo. Eu falei, olha, vai trabalhar mesmo, hein? Não vai dar migué não, né? E eu só falo pra ele assim, João, preciso de uma planilha que me diga em que percentual a gente tá de projeto de alegoria. Que percentual a gente tá de entrega de ferragens. Porque, cara, até assim, pro presidente perguntar, Elisa, as ferragens já foram entregues? Eu falo, 70%. Entendeu? Eu quero ver tudo. Melhor, né? Eu quero ver tudo. Então, cara, assim, pra mim não tem dois papos, entendeu? Eu olho lá, eu lanço, olha, a iniciar, pendente, finalizado. Então, eu sei exatamente tudo que está acontecendo. Então, não tem essa de dizer, o material não chegou. Chegou sim, porque ontem, quando eu cheguei de manhã, eu passei lá e vi que está no almoxarifado. Então, vai lá pegar. E aí, falo para os empreiteiros, todo dia vocês têm que ir lá e ver esse material, porque você pediu, eu vou correr atrás. E o Horta não pergunta muito como é que tá a coisa? Não, ele roda muito o barracão. O Edson, também, né? Cara, o Edson, ele meteu a mão para fazer protótipo, ele fica com a equipe o tempo todo, é um carnavalesco atuante, assim, não tenho o que dizer dele nesse aspecto. Ele é artista mesmo, vai lá, mete a mão, faz, não, eu quero assim, eu quero assado. Quando a gente tem que mudar um material, o comprador vai lá e fala, Edson, a gente precisa mudar esse material aqui, beleza? Ele autoriza ou não, às vezes ele fala, não, isso aí eu quero, eu já mudei 3 coisas que vocês pediram, isso aí eu quero que seja esse. Vai lá no presidente e defende. Aí eu vou lá, presidente, carnavalesco. E arrancar do dinheiro do homem é difícil, eu quero saber. Cara, eu não posso dizer isso não. Porque não, tudo... olha. Cara, não posso. Porque no meio do carnaval é o que se fala, né? É o que se fala, mas o Horta, ele gosta. Né? Mas aí, não vai parar de cantar ou não? Falar de outra coisa? Não parei de cantar. Estou com música para lançar. Eu só preciso de tempo para planejar o lançamento. Qual música que você vai lançar? Que eu tenho uma empresa de música, né? Que é a Peneira Musical, que eu lanço diversos outros artistas e a equipe, inclusive, está lá trabalhando. Enquanto eu estou aqui papeando, a Peneira continua. Não parei a empresa por conta dessa minha função no carnaval. Mas vou lançar, a música que eu vou lançar não é autoral, embora eu faça muita música. Essa é do Valtinho Jota, que é um compositor de grandes sucessos do Pichote, Sorriso Maroto, que é aquela... Dá uma palhinha aí. A capela, você sabe. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama, porque eu sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra, porque tudo que eu quero e preciso eu tenho em casa. A Fina disse, ô Marquinhos é de samba. Tu tem uma... Fica atento aí, meu filho. Não, Marquinhos arrebenta. Marquinhos e o carro de som, né? Um carro de som maravilhoso, com o Thiago Chafim, com o Zé Paulo. Agora tem a Júlia, que é uma menina nova que está no carro de som. A turma toda é muito boa mesmo. Não tenho o que me queixar. O time musical da Tijuca é talentosíssimo, bem competente. E aí, Fred Soares, Elisa Fernandes, que papo gostou, agradável. Camarada? Adorei. Pois é. Tamo junto. Também gostei muito. Eu sabia que esse papo seria franco, porque ela tem essa coisa da mãe, né, da Simone, que é a verdade, é a coisa sincera. Essa é a verdade com requinte de crueldade. Mas eu adoro pessoas. Mas vocês acham que eu falei verdade com requinte de crueldade? Não, você é bem diferente da sua mãe, acredite. Não, eu não acho que minha mãe, eu não acho que minha mãe fala com requinte de crueldade, mas eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade em ouvir as verdades. É verdade. Não que minha mãe seja
conhecedora de todas as verdades, mas assim, digamos que ela já está nesse negócio há tempos, entendeu? Nesse negócio de jornalismo, nesse negócio de carnaval, e digamos que ela tem uma boa percepção das coisas, sabe? Quando as pessoas estão chegando, ela já está voltando. E outra coisa, ela dá a bronca, mas é a bronca que ajuda. E quem tá falando aqui... Não, e às vezes é a bronca que resolve, que salva. E é quem foi garoto, jornalista garoto, tendo a Simone Fernandes de assessora de imprensa, dando puxão de orelha, e é puxão de orelha brabo. Se vocês estão falando isso, mas sendo colegas, imagine eu sendo filha. Eu, minha irmã, meu irmão, a gente cortou um dobrado. A gente corta até hoje, que o carinho da minha mãe é assim, já fez exame? Fez exame, você não faz exame, não sei o que, é fogo, você tem que se cuidar, não sei o que, do jeito dela, e mas você ela... se cuida também, Simone. Tá se cuidando, que bom. se cuidando. Graças a Deus. O conselho que você daria pra gente fechar, te agradecendo bastante aqui no Deixa Falar, qual é o conselho que você daria pra menina que tá querendo entrar nesse mundo do carnaval, pra seguir, sabendo a dificuldade que existe, o preconceito que existe, qual o conselho que você daria? Primeiro para ela fazer essa avaliação que, por exemplo, eu estou há 15 anos na direção de alegoria da Portela e só agora tive uma oportunidade. Eu acho que isso é importante dizer. A direção de carnaval, a gente tem uma limitação de quantidade de escolas mesmo no grupo especial. Mas eu acho que a gente tem as escolas do acesso, que são ótimas ferramentas de formação de profissionais. Então, assim, não fique só vislumbrando as escolas do grupo especial, porque também tem muitos profissionais qualificados e eu tenho esse entendimento que tem muito diretor de carnaval bom no grupo especial, sabe? Então fica difícil, mas assim, o carnaval é cada vez mais um projeto feito a muitas mãos, assim, sabe? Embora tenha o carnavalesco, né, que dá a diretriz artística, o presidente e os dirigentes que cuidam mais dessa parte financeira e tal, mas a gente sabe que não tem muita brecha, a gente não tem muito espaço para entrar. Então, às vezes, você não vai ter 3 diretores de carnaval, né? Toda escola que faz comissões e tal. Então, assim, tem que ir aproveitando as oportunidades, se capacitando e acreditando que é possível. Assim, foi possível para mim, é possível para outras meninas. Eu tenho mesmo lá na Tijuca mulheres que falam, eu tenho vontade de ser diretora de carnaval. Que legal. Entendeu? E aí eu chamo, não, vamos fazer junto, vem cá, faz comigo aqui, olha só o que eu tô fazendo. Aí eu vou ter alguma ideia, eu apresento, olha aqui como é que eu faço o acompanhamento das alegorias, olha aqui como é que eu faço um pedido, olha aqui o que eu peço, chamo pra reunião. Já bate no peito e assume que é inspiradora mesmo. É o quê? Que você é uma inspiradora. Eu acho que a gente tem que fazer isso, assim. E eu acho que toda mulher que ocupa um cargo que soe como novidade, a gente tem que... A nossa passagem nesses espaços tem que servir para estimular que outras pessoas ocupem esse mesmo lugar, assim. Porque as mulheres são altamente capacitadas, e eu digo isso em casa e onde eu puder, em palestra. Outro dia fui dar uma palestra numa escola e aí comentei, assim... Com certeza, existem muitas mulheres casadas com profissionais do carnaval que dão grandes ideias que a gente vê na avenida, que dão soluções para muitas coisas que a gente vê na avenida. Então, por que essas mulheres não estão ocupando essas funções, né, de liderança, de direção de projeto, sabe? Tem muita mulher capaz. A gente tem que... O carnaval, que é tão aberto, não pode ser machista a esse ponto. A gente precisa entender que esse espaço é para ser ocupado por mulheres, sim. Desde que elas sejam capazes, elas têm que ocupar. E com certeza tem muita mulher capacitada, não tem dúvida. Chegamos ao final de mais um Deixa Falar. Hoje o episódio foi com Elisa Fernandes. Fique ligado, em breve você vai ter mais um Deixa Falar aqui com a gente. Mas antes, o pedido de sempre. Aí. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, taca o dedo no sininho, para que você e seus amigos também recebam. Gente. A comunicação vai lá no Instagram, marca, faz tudo que puder pra gente criar aqui uma grande comunidade de carnaval ao longo dos anos. Pega os cortes, espalha esses cortes. Os cortes vão ser devidamente espalhados, você também pode pegar, espalhar, tá liberado. E assim, esse espaço, ele é vivo o ano inteiro, não tem nada a ver só com o carnaval, não. No carnaval vem a grande transmissão da Rádio Tupi, a gente vai preparar conteúdos especiais aqui também pro Deixa Falar, mas o Deixa Falar é o ano inteiro, mister. No canal, no YouTube, Tupi Carnaval Total, e também nas outras plataformas. Nas outras plataformas de áudio, por favor, fique ligado. Se você vai estar no carro e não pode ficar olhando para a tela, pode ficar só nos ouvindo, que tá valendo também. Até o próximo Deixa Falar. Tchau.